Esta é a 12ª aula da disciplina Teoria e Análise Regional e Urbana 1 do período letivo emergencial de 2020, intitulada Amazônia, uma história de perdas e danos, um futuro a reconstruir. O texto base dessa aula é de autoria da professora Violeta Refkalevski Loureiro, da UFPA. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela UFPA de 69, mestrado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, de 85, e doutorado em Sociologia na França. Atualmente é professora voluntária da UFPA, participando de programas de pós-graduação e é convidada frequentemente para várias discussões e debates sobre a questão amazônica. O texto parte de uma análise da história regional. Ela constata que nessa história da Amazônia convive-se por uma série de perdas e danos que podem ser identificadas através de uma espécie de mito e sobre a violência. Desde a chegada dos primeiros europeus à Amazônia até os dias atuais, essa trajetória ela tem sido paradoxalmente representativa para a Amazônia, porque incide naquilo que ela tem de especial, que seria o que ela chama de magia, da exuberância e a própria riqueza da Amazônia, que passam a ser algozes da Amazônia. Começa com a identificação de um lugar com um bom estoque de índios para serem escravos, como uma espécie de servidão que a Amazônia vai ter, já identificada pelos cronistas lá do século XVII, século XVIII, né, que serviriam também como a região como fonte de lucros para as chamadas drogas do sertão, aquelas especiarias que, no caso sertão aqui se referindo à Amazônia, por ser o espaço longe da costa, né, principalmente da costa atlântica, onde acontece a principal área de colonização portuguesa. Ela fala também de como é que ao longo do tempo uma região que foi a maior produtora e exportadora de borracha no final do século XIX e início do século XX tem uma trajetória tão pujante, mas que muito pouco fica para a região. Isso não foi apenas no início do século XX, isso é detectado através da exploração de ouro no Serra Pelada. Inclusive aqui nesse slide vocês podem ver duas fotos bastante interessantes do fotógrafo Sebastião Salgado, que fez um projeto muito bonito plasticamente sobre essa atividade de garimpagem, bastante controvérsia, principalmente por não ter um maquinário específico. Ela era baseada no trabalho humano. Inclusive a autora faz uma espécie de comentário um tanto quanto crítico em relação a essa situação. Fala também sobre a energia elétrica para os grandes projetos e lamenta que, mesmo tendo uma espécie de alento no que se refere ao aumento do produto interno bruto na região amazônica, entre 1975 e 1987, quando há um aumento de aproximadamente 120%, acrescenta que isso é muito relativo se você considerar o tamanho da população e o PIB per capita, já que nesse período ele aumentou apenas 1,29%. Ou seja, ao longo da história, a Amazônia tem gerado sempre mais recursos para fora, seja a metrópole portuguesa ou a Federação Brasileira, do que tem recebido em retorno. Isso, mesmo nos últimos 30 anos, quando grandes investimentos feitos em infraestrutura que visavam possibilitar a exploração dessas riquezas é feito em nome da Federação. Essa história da Amazônia, construída entre mito e violência, acontece desde os primeiros viajantes que estiveram aqui. É bastante interessante observar os comentários e os registros feitos já em janeiro de 1500 pelo Vicente Pinzon, que percorre a foz do Amazonas, conheceu a Ilha do Marajó e se surpreendeu com a intensidade e mais intensamente como é que uma região daquela
que era povoada já por alguns grupos sociais, né, não havia a mesma situação que ele conhecia na Europa. Então, isso cria, né, uma espécie de dicotomia, né? A história ela é feita a partir de dois eixos norteadores bastante conflitantes. De um lado, a visão paradisíaca criada pela magia dos mitos da região e sobre a região. Haja visto esse quadro aqui que retrata idealisticamente a fundação da cidade de Belém, em que há uma aura de situação de equilíbrio, em que tanto a natureza, representada pela vegetação e pelos rios, né, mas também revela-se por outro eixo, que seria, em relação aos homens, a violência cotidiana gestada pela permanente exploração da natureza e desencadeada pelos preconceitos em relação a ambos, tanto ao homem quanto à natureza. Isso também é comentado em outras viagens, como a de Orellana, que inauguram o que ela chama justamente desses ciclos de mitos, né? Ao longo de 4 séculos, perde-se gradativamente, mas persistentemente, a identidade original do homem e as referências da vida anterior, face aos sucessivos e constantes ataques ou choques culturais. Essa é a principal preocupação da autora, justamente quando busca identificar e fazer relações entre a identidade da população da região com as transformações econômicas e da natureza. Ela inclusive menciona que o homem da Amazônia hoje procura reconstruir sem cessar uma nova identidade e uma nova forma de vida que lhe possibilite harmonizar uma nova cultura com a conservação da natureza, os benefícios e o usufruto do progresso técnico e científico do mundo moderno. Essas colocações vão ao encontro do que nós temos visto no documentário Amazônia S.A. e que nos servem de contraponto ou até mesmo de aprofundamento de algumas questões que são colocadas naquela série de documentários, né? E que aqui no texto da professora Violeta faz justamente uma análise sobre esses equívocos sobre a natureza da Amazônia, que ela vai percorrendo desde considerações do final do século XX, quando ela era considerada como uma região da superabundância, celeiro do mundo, pulmão do mundo, enfim, várias colocações que foram feitas e que ilustravam, que alimentavam aqueles planos pensados para a Amazônia. Então, ela sugere 3 grandes equívocos nos últimos 35 anos. O primeiro é que a Amazônia seria um macrosistema homogêneo de floresta, rios e igarapés em toda a sua extensão. É um equívoco na medida em que na Amazônia existem várias Amazônias. Não existe um único macrosistema. Esse equívoco de que seria um macrosistema é algo construído na medida em que a ideia de subregionalização, como essa que nós vemos na ilustração do mapa, acaba que não identifica claramente as relações entre essas várias sub-regiões, e também você percebe que há espaços em branco, né, justamente por não situar melhor as correlações entre eles. Outro equívoco seria de que a natureza em geral e a floresta em especial seria a expressão do primitivismo e do atraso regionais. Os planos governamentais estimulam sempre sua substituição por atividades ditas racionais e produtivas, o que é um grande equívoco, já que para que a floresta possa ser explorada sem desmatamento e que garanta condições para que os homens que exploram e que trabalham nessa região possam mantê-la em pé, é necessário pensar que não é exatamente uma situação de primitivismo ou de atraso, e sim de uma diversidade na produtividade que ela tem. O outro equívoco é de que a natureza amazônica seria resistente, superabundante, autorrecuperável e inesgotável. Isso, de certa forma, é uma reafirmação daqueles primeiros
mitos que foram colocados da região pulmão do mundo, do celeiro do mundo, em que poderia fornecer alimento através da sua grande área e também de ser uma fonte inesgotável de recursos. Tudo isso vai de encontro ou se contrapõe àquilo que é o mais próprio da Amazônia, que seria a sua biodiversidade. Isso é negado em todos os 3 equívocos, na medida em que na prática é ignorada e até questionada e combatida sistematicamente pelas políticas públicas. Elas estabeleceram uma oposição a essa biodiversidade. O desenvolvimento sustentável, como uma forma de desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das futuras gerações, não integra as políticas como condição essencial justamente essa biodiversidade. Quando aparece essa biodiversidade, está confinada e limitada a alguns programas específicos de setores e órgãos ambientais. E isso vem se perdendo cada vez mais nos últimos anos. Todos esses processos equivocados sobre a natureza estão presentes nas políticas de desenvolvimento regional. Tá? Principalmente quando se constata que o modelo econômico posto em ação na região tem ignorado e menosprezado a diversidade dos inúmeros ecossistemas da região. Né? Então, nas políticas voltadas para o planejamento regional, ao longo dos últimos 35 anos, estiveram a cargo de organismos nacionais e regionais, criaram instrumentos e estímulos financeiros, inclusive, que são diversos à exploração da natureza, aplicados sem cuidado ou distinção alguma a quaisquer dos ecossistemas existentes. Ao invés de considerar a natureza como um dom, uma aliada do desenvolvimento, elas combatem, fazem agressão, estimulando a transformação da mais rica e exuberante floresta tropical do mundo em áridas paisagens, pastagens de gado, em áreas de plantação de grãos e em construção de hidrelétricas, sem levar em conta que a Amazônia dispõe de extensos campos naturais e várzeas que poderiam ser aproveitados economicamente sem danos ambientais. É justamente aí que Violeta busca construir um pensamento sobre como que a exploração sustentável na Amazônia demanda o entendimento de como é que é essa natureza baseada em 3 elementos-chave, que são a chuva, a mata e o solo. Então, contrapondo-se às atividades econômicas da pecuária, da exploração madeireira, a mineração, a garimpagem e outras, que apresentam diferentes impactos sobre a natureza, vêm sendo desenvolvidas indiferentemente sobre áreas de florestas densas, nascentes e margens de rios, regiões de manguezais, no contato entre a água doce e a água salgada, nas planícies e encostas, sim, há diferenças de altura no relevo amazônico, além da constatação de que a Amazônia ela tem solos frágeis, ou nos raros solos bem estruturados. É justamente essas colocações que vão servir de desafio para ecossistemas muito delicados, formados pelas unidades chuva, floresta, solo, floresta, chuva, etc., ao qual cada um dos 3 é indispensável e insubstituível graças à fertilidade desses solos, que depende dessa condição de alagamento e de solo em que a floresta precisa se manter para que esses solos possam, de alguma maneira, produzir. Além disso, nós temos preconceitos quanto à cultura do homem da região, que, segundo Violeta, pelo menos 2 deles estão claramente expressos e são constantes nos planos e nas políticas federais da região. O primeiro, que seria índios e caboclos viveriam em terras excessivamente vastas, quer dizer, não seria necessário tal extensão, e as ocupariam em atividades pouco rentáveis para o Estado de forma incompatível com a economia e a sociedade modernas. É um preconceito na medida em que essa população, ao ocupar essas extensões de terra, as fazem com base de conhecimento e práticas tradicionais, desenvolvendo uma economia própria. O outro preconceito trata de índios negros quilombolas,
descendentes de escravos e caboclos, que têm sido considerados nos planos e nos projetos econômicos criados para a região como sendo portadores de uma cultura pobre, primitiva, tribal e, portanto, inferior. É um grande preconceito na medida em que essas populações conhecem a Amazônia, sabem técnicas tradicionais e, crescentemente, a partir inclusive de algumas conquistas políticas, têm demonstrado nos últimos 10 anos o quanto a demarcação de suas áreas é importante para a manutenção da própria floresta. Esses preconceitos nada teriam a aportar de positivo ao processo de desenvolvimento. E com isso, esses grupos étnicos e sociais não têm sido priorizados nas políticas públicas. Então, o atual modelo não levará ao desenvolvimento. Isso aqui já é uma análise que Violeta faz. Peço desculpas pelo texto truncado dos 2 quadros, mas eu vou arrumar isso daqui. Como consequência de séculos de exploração e abusos, restou hoje uma estranha sensação de sermos estrangeiros. A sensação de vivermos num lugar desconhecido, para nós, lugar onde o outro, ou de fora, continua a nos apontar o tipo de cultura desejável para nós, aquilo que devemos valorizar e não exatamente aquilo que nós somos ou que nós entendemos que devemos explorar. A real situação da Amazônia brasileira, despojada ela dos falsos mitos que envolvem sua imagem, no início do novo século, a Amazônia vive uma situação sem precedentes. A informação que circula no mundo, pós os danos ambientais, o maior patrimônio natural do planeta Terra, tem que um novo modelo de substituição ser estruturado. Para que a gente tenha esse modelo, ela sugere pressupostos, tá, que possam combater preconceitos e mitos relativos ao capital, ao trabalho e às atividades produtivas em geral, que são o entendimento ou a revelação do quanto os governos têm entendido que o desenvolvimento é tarefa e virtude exclusiva do capital, e principalmente do grande capital. Somente o grande capital que representaria a riqueza, atraindo-se grandes capitais para a região, como uma consequência, aspas, aqui, natural, teríamos a riqueza econômica, da qual a longo prazo todos se beneficiariam. É aí que está o problema, esse longo prazo de beneficiamento não ocorre. Outra questão importante são os abusos, as exorbitâncias e o arbítrio desse novo capital. Sob a lógica economicista, esses problemas devem ser entendidos como fenômenos característicos de uma fase inicial do desenvolvimento amazônico, cuja tendência seria a desaparecer. É um falso pressuposto, na medida em que não se trata de uma fase inicial de desenvolvimento amazônico. O desenvolvimento amazônico já existe há séculos. O que precisa entender é o quanto essa crença ou essa sugestão de que o grande capital vai alterar algo para atingir um nível de desenvolvimento maior também é falso. Outra questão importante é a política de trabalho e emprego. Para os governos, vale mais a geração de um emprego num dos novos empreendimentos recém-criados, principalmente na mineração, na extração de madeiras, etc., pois, apesar dos danos ambientais graves, geram impostos. E assim são preferíveis atividades não geradoras de impostos como aquela dos caboclos da região, pois se sustenta justamente em atividades informais. Outro ponto importante diz respeito ao extrativismo vegetal, que tem sido considerado primitivo, antieconômico e por isso mesmo pouco merecedor de apoio, modernização e aperfeiçoamento. As políticas públicas têm entendido que deve ser substituída a mata nativa por atividades econômicas consideradas mais modernas, aspas aqui. Não se tem promovido uma política visando enriquecer a floresta, adensando-a com outras espécies rentáveis, substituindo o que seriam as espécies de baixo valor comercial por outras de elevado valor no mercado. Não se cogita definir claramente a forma de extração, conservação e aproveitamento da madeira, ou fiscalizar rigidamente a exploração madeireira, punindo sistematicamente infratores, e assim desestimular o comprometimento do que a autora chama de maior banco genético do mundo e o maior reservatório de espécies florestais.
Outra constatação importante é que nos planos e projetos governamentais, a riquíssima biodiversidade da natureza amazônica, ou mais propriamente uma mega biodiversidade, aparece como um elemento negativo. Para a maior parte dos empresários, seria preferível a natureza amazônica que tivesse poucas espécies, tá? Como o mogno, o pau-d'arco, apenas aquelas que já são conhecidas no mercado internacional. Mas a Amazônia não é feita só dessas espécies. Há numerosos tipos de madeira, com características das mais diversas, uma variedade muito grande de peixes de água doce salgada. Enfim, tudo isso, segundo os empresários, dificulta a comercialização porque o mercado internacional conhece apenas algumas espécies, algumas poucas espécies. E isso não é condizente com a própria natureza da Amazônia. Então, há necessidade de um novo modelo e urgência em colocar em prática um novo modelo, não apenas econômico, mas que busque um real desenvolvimento para a região amazônica, que não se contente em corrigir os efeitos perversos que caracterizam o atual, mas que comporte também ao menos os seguintes princípios humanísticos ou condições fundamentais, que são, primeiro, respeitar as populações locais e a sua cultura, incorporando-as como elementos importantes nas transformações em curso, porque as populações locais têm mais condições de garantir a floresta em pé. Desenvolver uma economia fundada nas noções de ecodesenvolvimento e sustentabilidade da natureza, de modo a preservar para as futuras gerações. Terceiro, promover a mudança da base produtiva regional, hoje apoiada na exportação de produtos semi-elaborados vindos da floresta, como é o próprio caso da madeira e da mineral, num extremo, e em atividades tradicionais, de baixa produtividade no outro, verticalizando a produção. Ou seja, há necessidade de repensar esses dois extremos. Não seria apenas a produção e exportação de produtos semi-elaborados ou algo que tem baixa produtividade. É necessário que se processe esses materiais que saem da floresta. O quarto, intensificar através da pesquisa o estudo do aproveitamento de espécies florestais e animais, justamente para contrapor aquela economia baseada apenas em algumas espécies. Disseminar através de políticas tecnicamente bem orientadas e financeiramente viáveis viveiros de espécies florestais que possam garantir a continuidade desses processos que são defendidos pela autora. Desenvolver oportunidades de geração de emprego e renda na própria região, para que a Amazônia seja não apenas um lugar de abundância natural, mas também um lugar de justiça e de bem-estar social. Por último, ser democrático na distribuição da renda, possibilitando à população de baixa renda a participação nos frutos do progresso que um dia possam advir para a região. Ou seja, sintetizando, ela defende que a Amazônia seja sujeito da sua própria história. Somente passando a ser o sujeito de sua própria história e não o objeto de uma história definida e escrita pelo estranho à região, é que o homem da Amazônia poderá reencontrar ou recriar sua identidade perdida, usufruir de uma verdadeira liberdade político-cultural e assim traçar seu próprio destino para viver como um ser moderno, integrado à natureza e à própria cultura, construindo uma história da Amazônia também ou principalmente para a sua gente.